seguinte: o deputado Sóstenes Cavalcante, autor do polêmico projeto de lei que compara ou equipara o aborto ao crime de homicídio, defende que meninas menores de idade, mesmo aquelas vítimas de estupro, deveriam cumprir medidas socioeducativas caso realizem um aborto. Segundo ele, essas medidas não representam uma punição, mas sim um acompanhamento psicológico para evitar futuros abortos. A proposta gerou intensa divisão de opiniões e está em rápida tramitação na Câmara, apesar de críticas da oposição, aliás, da posição, da situação, e também da OAB Nacional, que gerou uma nota técnica criticando o projeto. Aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, sugerem retirar o projeto da pauta, focando na reforma tributária, em meio a reações negativas da sociedade. O presidente Lula criticou duramente o PL, que iguala o aborto após as 22 semanas ao crime de homicídio, mesmo em caso de estupro. Em entrevista à Rádio CBN, questionou como o deputado agiria se uma filha dele fosse estuprada, chamando o projeto de insanidade e enfatizando que as vítimas de aborto são muitas vezes meninas, jovens vítimas de estupro. Lula também criticou a ala conservadora do Congresso por estar desconectada da sua realidade e por sua postura pouco pragmática na política. Nós vamos ouvir esse trecho do presidente Lula. Aliás, nós não vamos ouvir esse trecho do presidente Lula, foi isso aí mesmo que eu falei. Ana Beatriz, e aí? Koba, eu vou fazer uma pergunta para você. Se alguém te falasse que você tem que cumprir medidas socioeducativas, você ia se sentir punido ou acolhido? Como é que é? Não entendi. Repete. Se você tivesse que cumprir medidas socioeducativas, você ia pensar, nossa, isso é uma punição ou não, isso é uma forma de acolhimento? Na prática, a medida socioeducativa é uma punição. É claro que ela não é pena porque não há crime, né, de menores de idade. Mas uma pessoa que está numa Fundação Casa, antigamente conhecida como FEBEM, está lá cumprindo medida socioeducativa, Ana Beatriz. Pois bem, você imagina que você foi vítima de um estupro, você escolheu realizar o aborto, que é legalizado. E veja só, você ainda tem que cumprir medida socioafetiva. Você não ficou traumatizada com o estupro, você não ficou traumatizada com o aborto? Não, você tem que cumprir medida socioafetiva, igual a pessoa que está ali na FEBEM. Qual que é a razoabilidade disso? E veja, com o objetivo de evitar que ela promova novos abortos. Por que a gente não tem o objetivo de evitar que ela seja estuprada de novo? Por que eu tenho que culpabilizar mais uma vez essa vítima? A gente não pode relativizar quem foi vítima de estupro, de jeito nenhum. Alguém quer falar? Ricardo Rous. Olha, eu concordo que a linha de pensamento do deputado não é... Andou mal, né? Foi ruim. Não ajuda uma discussão séria. Não, exatamente. A gente estava indo numa linha de discussão, aí não essa ajuda. Atrapalha. Mas é que tá, o exagero enfraquece a causa, né? Porque com certeza. Que ideia brilhante. Vou colocar na FEBEM uma menina vítima de estupro que resolveu abortar, para ela não abortar de novo, Diego Tavares. Tá faltando assessoria? Como é que é? Não, só piora, né? Porque só piora, porque essa ideia é nova. Essa é uma ideia nova. Só piora, porque essa é uma ideia nova. Já tava num... Já tava ruim. Já tava ruim pra defender, agora pra ruim, trazer... Parece que piorou, ele piorou de novo. Ele conseguiu piorar. Eu acho que no projeto... Diego, já te permite, você me permite. Eu acho que no projeto de lei a gente tinha que discutir exatamente o que a gente estava tratando aqui, Ana. Olha, tem pessoas... Crianças vítimas de estupro... tem que ser acolhida, tem que ser amparada e ponto final. Agora, existem pessoas no Brasil, existem mulheres que não têm a ver com estupro, tem a ver com ela ter tido a atividade sexual dela lá, engravidou, descobriu um pouco mais à frente, ou ficou na dúvida, não sei o que faço, não sei o que faço, quero ir fazer e depois vai lá na frente. Aí o projeto pode proibir. É a minha linha de pensamento. Sim, a gente não pode liberar, vimos aqui até a Espanha, que é liberar a partir da 22ª semana. É uma vida e a gente tem que preservar a vida intrauterina, mas... existem exceções. Se a gente levar a discussão por esse lado, eu acho que a gente consegue, inclusive, chegar a consensos no Congresso Nacional. Todo mundo, no fim do dia, quer a mesma coisa, lidando de forma razoável, né? Tudo bem, vamos falar em moderação. Vamos falar em pessoas moderadas e razoáveis que entendem exatamente o que está sendo dito. Se tivesse um estudo, uma discussão, eu tenho certeza que a gente ia encontrar um caminho que seria uma redução de danos para todos os envolvidos. Porque a gente está puxando a balança ou muito para cá ou muito para cá e não necessariamente precisa ser assim. Eu acho que deveria, sim, ser algo
mais profundamente discutido. Não é algo a ser votado com base no que eu estou pensando hoje. Tem que ser algo a ser decidido depois de ser ouvido uma comissão, especialistas de todas as áreas, mas não dá para ficar estudando também profundamente só a questão de estupro, que deve ser muito estudada. A questão da violência doméstica, a violência sexual, os números absurdos que a gente tem de violação sexual no Brasil, principalmente no seio familiar. Isso também deveria vir depois de um estudo profundo, que muita gente não fala também, da sistolia fetal. Porque, assim, eu confesso, eu não conhecia até esse debate vir a público, esse procedimento cruel horrível. De tortura. Pois mas deve ter uma outra forma de fazer isso, que não precisa ser dessa crueldade. Não, mas não tem que ter. Não. Olha, desculpa, assim, olha, vamos lá, vamos voltar para o deputado Sóstenes, que me admira muito um deputado que está no seu 3º mandato, enfim, tratar um tema tão importante de uma forma tão rasa, enfim, com todo respeito, preciso deixar essa crítica aqui, porque é um tema muito importante, é um tema que está muito claro, que desperta muitas paixões, ele deveria ser muito melhor tratado pelo Congresso Nacional. Bem por isso está gerando, enfim, dentro da própria direita brasileira, está gerando um rompimento muito grande a respeito da pauta. Mas eu acho que o deputado Sóstenes está fazendo um discurso aí muito endereçado, principalmente porque nós estamos falando de um ano eleitoral. Então, nada é por acaso. Mas em relação ao que dizia o Koba, de fato, eu acho que esse debate está sendo travado só por um prisma. A gente precisa, sim, estudar formas, enfim, se for inevitável, também acho, concordo com você, Ana, o Estado deveria focar o seu empenho no primeiro momento para evitar que uma mulher, que uma criança fosse estuprada. Mas se isso não for possível de ser evitado, mesmo com todo o empenho do Estado, o Estado tem que dar o acolhimento e tem que também pensar nesse conflito de direitos fundamentais que é envolvido, que é travado nesse debate. E eu só estou vendo a discussão realmente para o lado da mulher. Ninguém está falando que existe ali dentro da barriga, negam até que existe vida ali, invocam teorias das mais ultrapassadas possíveis dentro do direito para dizer que a vida intrauterina não é vida como a vida fora do útero. Qual que é a diferença? Nós estamos falando aqui de 23 semanas, que é o termo que trata o projeto de lei. Só que esses abortos são feitos, na verdade, até 30, 31, 32, 34, até quase 40 semanas, até quase ser viável para um parto. Então a gente precisa refinar esse debate, não adianta ficar tratando esse tema de forma rasa.